Um prazer enorme, uma alegria estar com vocês mais uma vez, principalmente para falar de um tema que mexe muito comigo, né? Eu acredito que essa palavra, restauradas, ela faz toda a diferença na nossa caminhada cristã, porque é a partir daí onde nós começamos a florescer, é onde nós começamos a dar frutos, né? Então, a frase de impacto que eu trago já para todos vocês hoje, iniciando com ela, diz o seguinte: sou filha do Deus vivo, todo o resto vem disso, né? E se vocês puderem estar aí no lugarzinho de vocês e repetirem essa palavra para vocês mesmas, mesmo com o microfone desligado, sou filha do Deus vivo e todo o resto vem disso. E daí parte, né, a mensagem principal da mensagem, a ideia principal da mensagem de hoje, que diz que antes de qualquer título, formação ou expectativa, nós somos filhas de Deus. E isso é muito importante, a gente vai observar isso ao longo dos versículos que nós vamos ler, e a partir disso, somos restaurados na nossa identidade, e deixando essa verdade, ela invadir o nosso coração, acaba que ela pode curar marcas de rejeição, comparação, ou até mesmo de fazer com que muitas mentiras que são ditas no mundo, elas não nos impactem da forma como nos impactam hoje, né? Então, quando eu entendi isso, levou um tempo, na verdade, né? Quando eu comecei a falar sobre isso, acho que já faz alguns anos, eu comecei a pensar sobre essa questão de identidade, posicionamento e propósito. Essa era a ideia inicial que eu passei para a Catiele, da série, né, porque eu acredito que é uma sequência lógica. Então, primeiro nós percebemos qual é a nossa identidade, após percebermos nossa identidade, nós nos posicionamos, e após nos posicionar, a gente cumpre o nosso propósito. Então, é bem que uma sequência mesmo que acontece, né? Mas tudo começa com essa questão da identidade. E quando eu iniciei esse processo de pensar assim, qual é a minha identidade, qual é meu papel no mundo, qual é a minha função, é como a Katia estava falando, isso é um processo longo, porque faz anos que eu penso, que eu estudo, que eu analiso, né, sobre isso, mas é no momento certo que o Espírito Santo, ele começa a nos usar, né, para que a gente possa florescer, para que a gente possa se posicionar e cumprir o propósito. Então, tudo tem uma sequência. No roteiro que me foi passado, a ideia era que depois da frase de impacto, vocês estão lembradas qual é? Eu vou repetir, tá? Sou filha amada do Deus vivo e todo o resto vem disso. Então, muitas vezes a gente se categoriza, né, como, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou professora, eu sou enfermeira, né, eu sou, sei lá, a gente se dá tantos títulos, né, porque nós temos, de fato, muitos papéis. Só que antes de tudo isso, né, nós devemos nos identificar como filhas de Deus, e a gente vai entender o porquê disso, né, ao longo dessa meditação de hoje. E o breve testemunho que eu trago para vocês a respeito desse impacto, né, que o Espírito Santo trouxe para a minha vida, eu tenho certeza que pode trazer, ou tem trazido para a vida de cada um de vocês, faz pouquinho tempo que começou a acontecer. De fato, é como eu falei para vocês, não havia nada programado, eu já vinha pensando muito sobre isso, mas não tomava iniciativa, né? Então, há menos de 8 dias, vou fazer 8 dias amanhã, que eu comecei a ser mais ativa nas redes sociais. Então, a internet, para mim, sempre foi um campo muito hostil, né? Eu nunca tive muita coragem de adentrar ali e, de repente, expor a minha vida, expor os meus pensamentos, expor aquilo que a forma como eu conduzo a minha vida, a minha família e tal. Então, isso nunca foi confortável para mim. Mas sabe aquela coisa que fica o tempo todo ali martelando na sua cabeça, no seu coração? Olha, você devia fazer isso, você devia fazer isso, você devia fazer isso. Você devia mostrar isso, né? Você devia estar mais ativa, porque é uma forma de evangelizar, é uma forma de você mostrar, enfim, de direcionar, de mostrar um caminho para Deus, de mostrar algo nesse sentido, né? E eu relutei durante muito tempo, muito tempo.
né? E aí, há menos de 8 dias, como eu estou falando para vocês, acho que quinta-feira passada, sexta-feira, foi na sexta-feira, amanhã vai fazer 8 dias, eu comecei a ser mais ativa nos stories e tal, postando minha rotina, meu dia a dia. E assim, é impressionante o feedback que se tem do pessoal que está mais perto, sabe? Assim, dos familiares, dos amigos da universidade, dos meus alunos, né? Do pessoal da igreja também. Então, assim, olha, muito bom, continua e tal, mandando força, mandando mensagem. Eu disse assim, Senhor, era isso mesmo que o Senhor queria, eu estava doida que não fosse. Eu falei para ele, ó, eu vou começar, mas aí se não for para dar certo, né, que ninguém nem perceba que eu estou aqui, né, que simplesmente passe despercebido. Mas o contrário aconteceu, né? Então tenho ouvido muito, muito incentivo e tal para permanecer, para continuar. Então esse é um breve testemunho do que eu acredito que advém dessa ideia de que eu sou filha e de que a partir disso eu preciso me posicionar e preciso cumprir o meu propósito, senão acaba que a nossa vida ela fica sem sentido, né? E a gente vai entender o porquê disso nessas mensagens que a gente vai estudar agora. E eu gostaria de convidá-las a mais uma vez fazer uma breve oração para que a gente possa ler aqui um versículo bíblico. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. E que o Senhor, nesse momento, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que possamos compreender qual é o propósito, qual é a mensagem que o Senhor tem para a nossa vida hoje, para cada uma dessas mulheres que aqui estão, Senhor, porque cada uma delas são filhas amadas tuas. E o Senhor tem um propósito especial, uma missão especial para cada uma delas. E que cada uma delas, Senhor, de acordo com o Senhor as criou, possa compreender qual é essa missão, qual é esse propósito, e cumprir. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o primeiro versículo, ele está lá no livro de João, capítulo... João, capítulo 1, versículo 12, e ele diz assim, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento em que nós acreditamos em Jesus, acreditamos que Ele é o Filho de Deus, que nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a receber o título de filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Gente, isso é muito forte, né? Porque isso não era algo que nos já tinha sido dado, né? Mas por adoção, Deus, ele nos adotou e nos tomou como filhos e filhas. Né? Então, imagine o impacto que é isso, é você se perceber como simplesmente não só filha de José, não só filha de Maria, não só filha de Vando e Suzy, como eu sou, mas filha de Deus, né? O impacto e a importância que quando essa verdade, ela transforma a nossa forma de pensar, ela acaba, gente, com um monte de problema que a gente tem, sabe? E a gente vai entender o porquê disso. Então, olha só, na prática, isso significa que nós devemos confiar na graça de Cristo e não no nosso desempenho. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, por que que eu sou importante? Por que que tenho valor diante de Deus, como as canções que a gente viu no início? Simplesmente porque, pela graça de Deus, né? Porque ele nos conferiu esse título de filhos e filhas. Então, foi algo que nos foi dado de presente, de graça, e não pelo meu desempenho. Ah, eu vou me tornar filha de Deus porque eu tenho feito isso, 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 isso e aquilo. Não. É exatamente o contrário. Então, primeiro eu sou filha, entendo o meu papel como filha e vou desempenhar os papéis que eu preciso desempenhar a partir desse primeiro papel, do eu sou filha, né? Então, isso é muito importante. E como é que eu consigo entender esse desejo de Deus para a minha vida? Através da intimidade, né? Através da intimidade, através da oração, através
da leitura da sua palavra. Então, ali é onde Deus ele vai, de fato, revelando, né, qual é o papel que ele tem para desempenhar na vida de cada uma de nós, na vida de Mércia, de Fátima, de Laura, de Catiele, de cada uma de nós. Né? Então, e nós passamos a agir a partir do amor recebido. Isso é algo interessante também. Servindo, perdoando e sendo luz. Então, a gente não... Olha que coisa interessante, gente. Muitas vezes a gente fica esperando o amor, esperando receber amor, para poder dar de volta esse amor. Só que quando a gente entende que nós somos filhas e já recebemos esse amor, então nós já o temos. Então, a partir desse momento, esse amor vai partir da nossa vida para a vida do outro. Porque a gente não vai ficar esperando, mendigando ali aquele amor, sabe? Eu acho que nós mulheres, a gente tem muito essa necessidade de ser amada, eu acho que vocês concordam comigo, né? A gente tem muito essa necessidade de ser vista, de ser amada, de ser cuidada, de ser protegida. Só que nós vivemos em um mundo de pecado, em um mundo onde tudo foi distorcido, e muitas vezes nós não somos amadas da maneira como nós desejaríamos ou gostaríamos de ser. Às vezes até temos muitas pessoas que nos amam ao nosso redor, só que a nossa linguagem do amor é diferente daquilo que as pessoas demonstram por nós. Então, é como se o saquinho do amor tivesse sempre vazio. E a gente achando que ele está vazio, fica difícil de doar esse amor para outras pessoas, né? Desse amor sair da gente. Então, quando a gente entende que a gente é filha e a gente já recebeu esse amor de graça ali, Deus nos deu esse amor, então o nosso potinho fica cheio e apto para ser derramado na vida de outras pessoas. O segundo versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. E dentro desses versículos, né, tem um ponto auge que fala assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é uma outra forma de nós entendermos que estamos sendo filhos e filhas. É a partir da direção do Espírito Santo. Então, a partir do momento em que eu entrego a minha vida à direção do Espírito Santo, eu estou sendo filha. Né? Quando eu passo a não mais ser guiada pelos meus próprios desejos, pelas minhas próprias vontades, mas sim pelo direcionamento do Espírito, eu estou sendo filha. Né? E é muito interessante, gente, deixa eu tentar voltar aqui para eu tentar ver o versículo completo. Romanos 8. Diz assim o versículo completo: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, olha só que interessante, gente. Na prática, o que é que isso significa? Significa que quando nós nos colocamos como filhas de Deus, nós passamos a não mais sermos escravas da culpa ou do medo. Então, essa é outra grande libertação que a gente tem. Então, não precisamos mais, primeiro, lá naquele versículo, né? Desse amor que vem do outro ali a qualquer custo, porque muitas vezes a gente acaba até se submetendo a cada situação, né? De humilhação, situação de abuso, situação de fragilidade mesmo, dependendo desse amor do outro, né? Esperando esse amor do outro. Então, quando a gente entende que somos filhas, esse amor ele já nos é dado. Segundo, como lemos agora em Romanos capítulo 8, nós passamos a não ser mais escravas da culpa e do medo, né? E isso, gente, é algo tão libertador, porque nós aprendemos a tomar decisões ouvindo a voz do Espírito, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica com medo de tomar alguma atitude, de tomar algum direcionamento, porque nós estamos sendo guiadas, de fato, pelo o que a gente pensa, o que a gente deseja. Mas quando nós estamos em um relacionamento com Deus, entendendo que somos filhas dele, então, e sendo guiadas pelo Espírito, esse medo ele vai embora.
Porque eu vou dizer assim, Senhor, o que é que eu faço agora? E aí você vai ter a fé e a confiança de que o, o direcionamento que você vai ter vai ser guiado pelo Espírito, né? Então, a gente acaba se livrando da culpa e do medo. Porque nós vamos ter essa certeza de que, olha, eu tomei essa decisão, eu segui esse caminho, porque foi uma orientação do Espírito Santo para a minha vida, né? Então, essa liberdade, ela acontece. Quando o medo ou a dúvida aparece, você lembra, eu tenho um pai que cuida de mim e que me guia, né? Então, ele simplesmente vai embora. Então, eu acredito que todas nós passamos por isso, de chegar diante de situações, né, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, em situações até da nossa vida profissional, e dizer assim, Senhor, e agora? Né? E que, de fato, se tomarmos a decisão pelo que a gente pensa que seria o correto, realmente vai causar dúvida e medo. Mas se a gente toma uma decisão sabendo e tendo a certeza de que o Espírito Santo conduziu aquela decisão, a gente fica tranquilo. Então, isso é algo também que é libertador. Isso traz segurança e descanso mesmo em meio ao caos. Né? Então, isso é muito, muito forte. Um outro versículo que fala sobre filiação divina está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos do 6 ao 7. E que ele reforça a questão da liberdade e da dignidade como filhas de Deus. E ele diz o seguinte: já não és mais servo, mas filho e herdeiro por Cristo. Gente, que coisa mais linda. Já não é mais servo, mas filho e herdeiro. Né? Então, você se colocar nessa posição de filha, de herdeira, né, de quem está ali para cumprir aquele propósito que Deus colocou na sua vida, tudo muda. A gente chega até diferente nos lugares. Olha, eu estou chegando aqui como servo, eu estou vindo como representante do Deus vivo. E não porque eu me ache ou seja alguma coisa, mas porque Ele me deu esse título, né? E eu estou aqui para servir, eu estou aqui para amar, eu estou aqui para cumprir o meu propósito, porque quando a gente se coloca num posicionamento inferior, né? Num posicionamento de vítima, num posicionamento de quem é aquém das outras pessoas, né? Como é que as outras pessoas vão olhar para a gente e dizer assim, nossa, eu posso ouvir o que aquela pessoa está falando, ou eu posso seguir o exemplo que ela está dando, né? Então, as pessoas só vão querer seguir, só vão querer ouvir, só vão querer se relacionar se você, de fato, se coloca como quem você é, como filha, né? Então, isso muda a forma, né, como a gente se enxerga. E volto àquela questão de dizer, né, que não por funções, conquistas ou aparência, mas, de fato, por quem você é, né? Essa palavrinha ser, ela é muito forte. Então, eu simplesmente sou. Eu sou importante, eu sou valorizada, eu sou amada, eu sou guiada, porque eu sou filha de Deus. E não foi eu que me conferi esse título. Esse título ele me foi dado, né? Então, ele nos liberta da comparação, do perfeccionismo, nos lembra que a dignidade de filha é um ponto de partida e não uma recompensa. Gente, isso aqui é, olha que frase interessante. Primeiro eu vou falar da que eu acabei de ler, nos liberta da comparação e do perfeccionismo. Então, olha só, seria muita, é, seria muita, enfim, eu não estou achando a palavra aqui, mas seria muita ilusão, seria muita ilusão a gente achar que nós vamos nos libertar da comparação. Nós somos seres sociais, e o tempo todo a gente está lidando, está convivendo com pessoas, a gente admira, né, a gente, enfim, e o tempo todo essa questão da comparação vai fazer parte da nossa vida. Só que é diferente eu me comparar já sendo alguém, entende? Já me posicionando como alguém, ou eu me comparar como eu me achando um nada, como eu me achando alguém que não sou importante, né? Então, essa questão, né, do se comparar, eu acredito que é muito assim. Quando nós acreditamos que somos, de fato, filhas de Deus, somos herdeiras do reino, fomos adotadas, e que Ele tem para cada uma de nós uma missão, um propósito. Então, acaba que, por exemplo, não faz muito sentido eu querer fazer a mesma coisa que Catiele faz. Não vai fazer sentido para mim.
entende? Porque Deus colocou no meu coração e na minha vida, né, também o objetivo é o mesmo, cumprir a missão, né? Então, independente é o mesmo. Só que a forma de condução para cumprir essa missão vai ser diferente para cada um de nós, são os dons que nós recebemos. Né? Então, cada uma de nós vai receber um dom diferente e vai agir conforme esse dom para alcançar aquela missão. Né? Então, isso é o que nos liberta, é isso que nos faz libertar da comparação. Então, eu não posso estar agindo da mesma forma que Lindaura, porque aquela é a missão de Lindaura, aquela é a missão de Fátima, aquela é a missão de Catiere, eu tenho a minha missão. Né? Então, isso também nos liberta do perfeccionismo. Gente, olha, o que me impedia muito, 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 muito de repente, tentar postar alguma coisa nas redes sociais, era porque eu ficava com essa ideia, não tá bom o suficiente, o vídeo não tá legal, né, não, acho que as pessoas não vão gostar, enfim, né, enfim, eu não tenho recurso suficiente, nem, digamos assim, mental, nem espiritual, nem físico, para poder oferecer alguma coisa, mostrar alguma coisa. Só que quando a gente entende, olha, é como você tá e é o que você tem. E as coisas vão acontecendo no processo, né? Então, a gente se liberta desse perfeccionismo. Eu, gente, comecei, como eu falei para vocês, quinta-feira, e eu acredito que, de fato, esse é, eu não sei se o único, né? Mas eu acredito que é uma das formas que Deus deseja me usar na sua obra. E, assim, eu não sei de nada de Instagram, nada. Sabe, eu não sabia nem postar sei lá, um vídeo sem aquela tarjazinha por trás da palavra, né? Ou como colocar uma música sem aparecer o nome da música, coisas assim, da ferramenta mesmo, né? Mas eu não fui. Aí e eu sempre ficava, eu tenho que fazer um curso para saber como usar o Instagram, para poder usar o Instagram, né? Mas aí, sabe aquela coisa que você entende assim, olha, não é dessa forma? Simplesmente começa. Né? E aí eu comecei, fui usando, eu cheguei na escola, né, as meninas assim, professora, a gente está gostando muito do que você está postando, a gente está acompanhando tudo. Aí eu disse, meninas, eu preciso que me ajudem aqui a desvendar alguns mistérios que eu não sei. E elas riram e tal, e me ajudaram. Professora, isso é assim. Sua conta é privada. Como é que você vai ter seguidores com a conta privada e tal, não sei o que. Foram lá mexer. Então, assim, as coisas vão acontecendo. A partir do momento em que a gente se coloca, né, não precisa do perfeccionismo, não precisa de estar tudo perfeitinho, bonitinho, para que a gente comece a nossa missão. Ela simplesmente está acontecendo ali quando a gente se dispõe a começar, né? E isso é muito, muito bacana. Um outro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele está lá no livro de 1 João 3, 1 e 2, que ele fala sobre reconhecer o amor é quem define quem nós somos. Então, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, e, de fato, somos filhos de Deus. Né? Então, reforça mais uma vez aquela questão, Deus nos amou tanto, né? Ele quer tanto provar assim, olha filho, olha criatura que foi criada por mim, eu te amo tanto, 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 que o título que eu estou te dando é somente de filho, é somente de filha, entende? Então, assim, não existia uma outra forma de Deus nos comunicar o amor que Ele sente por cada uma de nós, se não fosse através desse título de filha. Né? E isso restaura a nossa identidade, isso restaura quem nós somos, isso nos dá dignidade, né? Isso é muito, muito importante. Então, na prática, é vivermos com a consciência de sermos amadas. Então, isso muda o fato como a gente se trata, com mais cuidado, com mais respeito, com mais perdão, né? Eu acredito que muitas vezes a gente se deixa de lado, né? Então, cuida de todo mundo e esquece da gente. Porque a gente, não, deixa para depois, não, depois eu me cuido, né? Essa semana mesmo, assim, na terça-feira, geralmente na terça-feira, no intervalo do almoço, quando eu estou em Boqueirão, eu faço minha unha, né? E assim, gente, eu me sinto digna com a unha feita. É uma coisa tão simples, mas é tipo assim, eu também sou importante, eu mereço cuidar de mim. Eu não cuido do meu marido, eu não cuido para que as coisas dele estejam tudo certinho, tudo organizada, roupa passada, roupa limpa, cada coisa no seu lugar, casa organizada.
Nessa semana está sendo a loucura da Semana das Crianças, né? Então tem que cuidar aí da meia maluca, do cabelo maluco, da bolsa maluca, né? Acho que as mamães aí estão quase loucas com essa história toda, mas a gente se preocupa, cuida, procura uma roupa, compra uma meia, enfim. Então cuida de todo mundo. Então esse cuidado também deve existir com a gente quando a gente sabe que nós somos filhas. Então, entender que nós somos filhos, também precisamos cuidar da gente, né? Então, isso muda a forma como a gente se trata, muda como a gente se relaciona também, porque sabendo que a gente é amada, a gente não vai se relacionar com os outros a partir daquela ideia de dominar ou agradar o outro para poder ser amada. Entende? Porque olha como é diferente. Se eu entendo que eu já tenho amor, tá? Então, assim, pensa aí comigo, Messia, pensa aí comigo, Catiele. E todo mundo que está ouvindo, né? Então, pensa comigo. Se eu já me sinto amada, se eu já sei que eu sou, independente da forma como eu sou hoje, tá? Dos defeitos que eu tenho, das imperfeições que eu tenho, porque eu sou humana, né? Se eu já tenho essa certeza, então eu não vou precisar me relacionar com o outro no sentido de querer dominá-lo para que ele me ame, nem no sentido de querer agradá-lo para que ele me ame. Eu simplesmente vou ofertar aquilo que eu recebi, que é o amor que eu recebi. Então, olha como isso muda muito da forma dos relacionamentos que nós temos uns com os outros. Porque muitas vezes nos relacionamos com os outros justamente com esse objetivo, de querer receber esse amor. Né? E eu acredito que isso é um ponto de partida muito importante para nós mulheres. Foi o primeiro versículo lá que eu li, e ele continua se reforçando ao longo dos versículos, né? Que é justamente ter essa certeza desse amor. É olhar para a vida, né, com esperança, né? Então, o Pai, ele nos vê, ele nos conhece, ele nos conduz, tá? Só reforçando. Um outro versículo, já é o penúltimo, eu tenho até que horas, Catiere? 6:10, tá bom? Tá, então 10 minutinhos aí para a gente concluir. Então, ó, lá em Efésios 1:5, diz assim, que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Né? Então, quando nós entendemos que fomos desejadas e escolhidas, nós vivemos com propósito e confiança. Então, quando você pensa assim, ó, eu não nasci por acaso. Alguém planejou, alguém me desejou, alguém me chamou e fez com que eu existisse. Né? Então, quando nós temos essa consciência, muda tudo. Né? Então, simplesmente eu não sou fruto do acaso, não sou uma criatura aleatória que está por aí vagando, não. Né? Então, olha como é forte. Nos predestinou para sermos adotados como filhos e filhas. Né? O adendo aí do filhos. Então, desde o princípio, desde quando ele nos formou, ele já havia nos predestinado para sermos filhos e filhas. Então, quando a gente entende que foi desejado, escolhido, a gente vive com esse propósito. Mesmo as coisas quando não saem quando a gente espera, a gente sabe que tem um plano de amor maior, porque muitas vezes a gente não entende, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu ficava tentando entender algumas coisas, sabe? Assim, que eu comecei, que eu fui batizada, que eu comecei a estudar um pouco mais a Bíblia. E tinha algumas coisas que eu tentava entender, umas coisas bem assim, bem profundas e tal. E aí depois eu percebi o seguinte, Deus é como se fosse o oceano, e a gente tem aquele buraquinho que a gente faz na praia, que a gente enche de água ali, que a gente fica brincando com as crianças. Então, a nossa mente é como se fosse aquele buraquinho de água diante daquele oceano. Então, como colocar aquela água toda, aquela sabedoria toda, aquele entendimento todo ali dentro daquele buraquinho? Não tem como, né? Então, no momento oportuno, no momento certo, nós saberemos, né, de fato, o porquê de algumas coisas. Mas, enquanto isso, devemos confiar no plano que Deus tem para a nossa vida. Né? Não é questão de se acomodar, mas é questão de saber que muitas vezes nós passamos por alguns períodos difíceis ou por algumas questões difíceis, porque o Senhor está nos ensinando algumas coisas. Né? Então, durante esses anos que eu falei para vocês, que eu comecei a refletir sobre identidade, sobre posicionamento e propósito, o Senhor trabalhou muito na minha vida.
com muitas questões difíceis, com muitas questões dolorosas, sabe? Com muitas coisas que eu tive que bater de frente ali, enfrentar aquela dor. E eu acho que é por isso também que eu não queria hoje, porque hoje eu me sinto numa posição mais confortável depois de ter passado por esse processo, que viram outros também, e eu ficava relutando em dizer assim, eu prefiro ficar quietinho, que no meu canto tá tão bom, vai que eu mexa em alguma coisa, né, e dê errado. Mas a nossa vida é isso, sabe, é esse movimento, e Deus nos prepara, e coisas acabam acontecendo na nossa vida que é para um propósito, não é para a gente ficar quietinha, né, não é para a gente ficar escondida, é para que a gente possa agir, para que a gente possa, de fato, sairmos por aí como filhas, né, ó, filha chegou, a filha está aqui, né, então é bem isso. E um último versículo, que eu acho lindo, 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 ele é bem pequenininho, e está lá em 2 Coríntios 6:18, e ele diz assim, serei para vós pai, e vós sereis meus filhos e filhas. Aí foi um dos versículos assim, que eu achei a palavrinha filhas, e eu fiquei apaixonada por ele. E porque ele é pequenininho também. Então Deus diz assim, olha, eu serei para vocês pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, olha que resumo aí, né, de tudo que a gente ouviu, né, ao longo dessa meditação de hoje. Muitos versículos enriquecedores que nos libertam da comparação, do perfeccionismo, que nos libertam da culpa, que nos libertam do medo, que nos trazem alegria, leveza, que nos trazem uma identidade, né? Então, restauradas, né? Restauradas na identidade. E isso, de fato, gente, cura muita coisa, viu? Cura muita neurose, cura muita dor, né? Porque a gente se coloca num outro lugar, né? Então, é como se a gente estivesse aqui e a gente dissesse assim, meu lugar não é esse, meu lugar é esse aqui. Então, a forma como a gente se vê, a forma como a gente se percebe, muda, né? Eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, tá? É bem íntima, bem minha, mas eu gostaria de compartilhar já para finalizar aqui, que quando eu percebi isso, também há poucas semanas, eu acredito que faz só umas 4 semanas, que eu percebi, sabe, diante dos meus, enfim, eu faço terapia também, eu tenho meu relacionamento com Deus, e eu venho um processo também, né? E aí eu percebi que existe, tipo assim, uma menina, uma filha, que muitas vezes ela se negligenciou, deixou de se cuidar, deixou de ser ela, né, para poder cuidar dos outros, para poder amar os outros, para poder estar ali, mas esqueceu que ela era filha primeiro, para poder os outros papéis virem disso. Né? Então, essa posição, ela muda tudo. Tá? Então, primeiro filha, depois os outros papéis, assim como foi a nossa frase de impacto. Eu sou filha do Deus vivo, todo o resto vem disso. Né? Então, eu comecei a fazer o dia, eu criei um nome, né, para uma menina fictícia, que sou eu mesma, né, e toda quarta-feira eu tomo um banho demorado. É o meu horário livre, assim, quarta pela manhã é um horário que eu tenho mais livre. Não totalmente, mas tenho algumas horas. Então, eu tomo um banho tranquila, eu me cuido, eu escuto a música que eu gosto, eu me arrumo, coloco um salto e tiro uma foto. Gente, durante anos eu não tinha fotos. Eu não tinha fotos no meu celular, fotos minhas, porque eu vou esperar uma ocasião especial, tá maquiada, tá arrumada, e nunca me arrumo, nunca estou suficientemente pronta para poder tirar uma foto. E aí já faz 4 quartas-feiras que eu tenho fotos lindas no meu celular, minhas, de salto, com roupa bonita. Porque eu simplesmente coloquei aquela roupa e tirei aquela foto. E assim, a gente pode achar que isso é besteira, mas isso nos confere uma identidade, sabe? De você olhar e dizer assim, eu sou importante, eu sou filha, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, né? E isso muda muito do que a gente vive no nosso dia a dia. Meninas, eu espero que tenha ficado alguma coisa aí para vocês, tá? Eu espero que vocês passem a meditar nisso. Eu pedi para minha irmã, que eu não sei muito fazer, mas eu pedi para ela organizar esses versículozinhos que a gente leu. Eu pedi para ela organizar com uma mini meditação em um PDF.
que eu quero mandar para o grupo, para que vocês possam, durante essa semana, eu quero mandar ainda hoje, para que vocês possam, durante essa semana, todo dia ler um versículo e fazer uma breve reflexão sobre isso, para que essa questão da identidade como filha, ela fique bem firmada até o próximo encontro, que será, né, semana que vem. E já vão estar preparadas para a próxima etapa. Muito obrigada. Gostaria de encerrar com uma oração, não é isso? Faremos uma oração e vamos encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra e vermos a Tua declaração de amor para a nossa vida, de que fomos adotadas como filhas, de que somos herdeiras do reino, e que aqui devemos nos comportar e agir conforme esse título que o Senhor nos conferiu, Senhor. Muito obrigada por tudo, que o Senhor possa conduzir a cada mulher que aqui está ouvindo essa mensagem, ou que irá ouvir depois, conduzi-las pelo Espírito, para que de fato sejam chamadas de filhas de Deus. Muito obrigada, nos dá tua presença, em nome de Jesus. Amém.